Olá, eu me chamo Mai Pisa, sou personal especialista em alunas iniciantes. Aqui nos ajudamos mulheres sedentárias a emagrecerem até 30 quilos em 3 meses. E o tema de hoje é sobre caminhadas. Será que as caminhadas fazem bem pra gente de verdade? Hoje eu vou falar tudo sobre as caminhadas para vocês. Então eu vou começar falando para vocês que nós temos 3 vias metabólicas básicas para a contração muscular, que podem ser usadas durante os treinos, seja para você subir uma escada, seja para você fazer a sua malhação, ou seja para você fazer as suas atividades da vida diária. Uma dessas 3 aqui, elas se encaixam nesses exercícios. Nós temos a via, que é a ATP-CP. Eu vou apenas citar para vocês, para chegar onde eu quero chegar, que é lá na via das caminhadas, beleza? Gente, é importante aprender isso também. Que é a via creatino-fosfato, que são os exercícios de curta duração e alta intensidade. Vou dar alguns exemplos. São os exercícios que a gente faz com carga, com uma intensidade mais alta e durante um curto período de tempo. Por exemplo, a musculação, os tiros de HIIT, quem é minha aluna aí já fez em algum momento os HIITs, que são movimentos que a gente faz, são exercícios que a gente faz com uma duração menor, porque eles são bem mais intensos. Então a gente usa essa primeira via ATP-CP para estes exercícios específicos que eu acabei de citar. A segunda via, eu falei para vocês que são 3, né? A primeira é ATP-CP, exercícios de intensidade mais alta durante um curto espaço de tempo. Isso aqui encaixa, por exemplo, naquelas corridas de curta distância. Por exemplo, o Usain Bolt usa aqui essa via para fazer esse exercício. A via de glicólise anaeróbia, ela usa o glicogênio muscular. E um exemplo são os exercícios de média intensidade para longa duração. Eles não são nem curtos demais e nem longos demais, eles são em média intensidade, que são exercícios mistos. E onde eu queria chegar era nesta aqui, na terceira, que é a fosforilação oxidativa via dos lipídios ou via da queima da gordura. E aqui que a gente começa falando sobre as caminhadas. Essa é a via principal dos exercícios cardiovasculares, no qual as caminhadas se encaixam. Os exercícios aeróbicos, também chamados de exercícios contínuos, porque eles são de longa duração, são os cardios de acima de 30 minutos, 30, 40, 50, enfim. São esses tipos de estímulos cárdios. São realizados em baixa intensidade, ou seja, você consegue fazer durante muito mais tempo porque a intensidade é baixinha, você não acelera tanto assim os seus batimentos cardíacos. A longa duração e uma característica desses exercícios é que eles são abundantes no consumo de oxigênio. Para a gordura ser queimada, a gente precisa estar colocando bastante oxigênio para dentro. Os exercícios contínuos de longa duração que podem ser feitos tanto em máquinas quanto ao ar livre, como é o caso das caminhadas, das corridas, do transporte, aquela maquininha que você faz movimentando os braços e as pernas, isso aí já falando de máquinas, bicicletas, andar de bicicleta. Mas o que caracteriza mesmo esta via da queima da gordura é o tempo que você, a duração desse exercício. Então ele é de mais longa duração, ele utiliza bastante oxigênio, você utiliza bastante o volume dos seus pulmões de oxigênio e durante um tempo maior, né? Você aguenta mais fazendo as caminhadas do que, por exemplo, dando tiros de corrida. Então a gente já entra nessa via aqui da queima da gordura. É aqui onde a gente começa a falar basicamente sobre as caminhadas. Quais os benefícios de forma geral das caminhadas? Primeiro benefício é esse que eu acabei de citar. Ela entra na zona da queima de gordura. A presença abundante de oxigênio faz com que você queime muito mais gorduras durante a execução desses exercícios cardios contínuos
que são as caminhadas, esses exercícios com duração acima de 30 minutos, tá? Então vamos lá para alguns benefícios. Ele é excelente, a caminhada é excelente para você aumentar o seu gasto calórico, principalmente em pessoas iniciantes. Quando estamos iniciando o nosso trabalho de condicionamento físico, de perda de gordura, a gente precisa acelerar o metabolismo, precisa entrar em déficit calórico, ou seja, dar uma equilibrada na alimentação e aumentar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo basal, para que tenhamos um consumo de energia proporcional ao que você está colocando para dentro do consumo de alimentos. Então a gente precisa acelerar o nosso condicionamento, né? Acelerar o nosso metabolismo. O metabolismo basal basicamente é o tanto de energia que o nosso corpo gasta para manter os nossos órgãos funcionando, manter o nosso corpo funcionando. Esse é o nosso metabolismo basal. E daí as caminhadas, elas aceleram esse nosso metabolismo basal, beleza? Tenho casos de alunas que já emagreceram até 30 quilos em 3 meses, associando os protocolos de cardios, né, de aeróbios, de caminhadas, com a malhação dentro de casa. Então é excepcional essa associação. Quando você coloca a caminhada junto, quando as alunas colocaram a caminhada junto com o método MyFit em Casa, o metabolismo delas, foi lá para cima. E a gente dá a equilibrada básica também na alimentação, que o seu corpo vira uma máquina de queimar gordura. Exatamente. Outro benefício, boa aptidão cardiorrespiratória, que está associado ao menor risco de morte. Os exercícios aeróbicos, eles dilatam os vasos sanguíneos, eles melhoram fluxos nas suas artérias, eles tratam a pressão alta, previnem e tratam também diabetes, além de várias outras doenças. São muito bons para essa nossa aptidão cardiorrespiratória. Fortalece o coração, evitando problemas cardíacos, fortalece os pulmões, aumentando o volume de ar e oxigenando o seu corpo inteiro. E com maior oxigenação, sabe o que acontece? O seu cérebro funciona muito melhor. Então você passa a funcionar melhor de uma forma global. O seu corpo inteiro, ele passa a responder melhor. Outro benefício, também melhora a sensibilidade à insulina, deixando o metabolismo mais eficiente e aumentando a sua imunidade. A gente não está podendo brincar com imunidade baixa, principalmente agora, nesse momento que estamos passando. Nós temos que manter a nossa imunidade sempre alta, e os exercícios, as caminhadas podem fazer isso por você. O aeróbio, como fator de condicionamento, gente, ele é aliado a todos os outros esportes. Por exemplo, na sua malhação, para você render muito mais fazendo a sua malhação, que seja dentro de casa ou não, você vai render muito mais, vai ter muito mais fôlego para que você consiga realizar a sua malhação de forma satisfatória. E por isso os resultados são muito melhores quando você associa, tá? Apesar de, do ponto de vista de gasto calórico, a malhação ela queima mais calorias de forma global, porque você trabalha músculo. Durante a recuperação muscular, o seu corpo gasta muita energia. Então, a malhação, ela gasta mais energia. Mas o aeróbio, ele é um excelente fator por causa disso exatamente que eu estou citando, desses benefícios, e porque também ajuda a você render mais no seu treino, na sua malhação, beleza? É importante entender que o estímulo do aeróbio e da musculação são diferentes, tá bom? Então vamos separar as coisas. Eles são trabalhos complementares um para o outro. Na musculação, você aumenta o tamanho do seu músculo,
E também tem um ganho de capacidade aeróbica. Então, você faz, só pelo fato de você estar fazendo a sua malhação, você já está tendo um ganho aí no seu condicionamento, no seu cardio. Beleza? Mas, se você ainda assim fizer as suas caminhadas, aí o seu metabolismo vai ficar excelente e o seu fôlego também. Então, é de forma complementar. Além de tudo isso que ele trabalha, falando para vocês dessa diferença, né? Com a musculação a gente aumenta o tamanho do músculo e também tem um ganho em capacidade aeróbica, cardio, fôlego. E o aeróbio entra como um dever de casa para maximizar os seus resultados. Falando de mim e das minhas alunas. Eu e elas, nós não abrimos mão de fazer os nossos cardios. Eu sempre oriento elas. Porque é como se fosse a cerejinha do bolo. Você faz o trabalho da malhação, trabalha lá os seus músculos, mas principalmente nós mulheres, nós temos muito mais gordura na composição corporal do que os homens, por causa do nosso hormônio, principalmente desse hormônio chamado estrogênio, que ele fica próximo aos nossos órgãos reprodutores. Aí nós precisamos, para controlar isso de forma satisfatória, para regular os nossos hormônios, precisamos, além disso, além da malhação, fazer os nossos cardios também, para manter o nosso corpo mais sequinho e metabolizar, queimar mais essa gordura aí no momento, em todos os momentos, né? Então, o cardio entra como um dever de casa para maximizar os resultados, aumentando o gasto calórico diário, afinando a pele, se você estiver, principalmente se você estiver equilibrando isso junto com uma alimentação, aí fica show de bola. Retirando mais gorduras e deixando o seu metabolismo mais eficiente. Uma pessoa que tem um bom condicionamento cardiorrespiratório, por exemplo, se recupera mais rápido entre as séries na malhação do que quem não realiza. Então, se você faz o seu cardio também, que é o seu deverzinho de casa, que é a cereja do bolo, você vai render mais, como eu estava falando, no seu treino de musculação, e você vai se recuperar mais rápido, certo? Por exemplo, se você não faz, você rende menos na musculação e nas suas atividades da vida diária do que você poderia render, se você incluísse, por exemplo, as caminhadas. Um dado importante para vocês é que o percentual de praticantes de academia no Brasil é em torno de 3,5%, e o de atividades outdoor, que são as caminhadas, são as corridas, etc., chegam de 8% a 10%. Então, é muito maior o número de pessoas que fazem os exercícios ao ar livre, né? Mas, gente, sobre isso aqui, eu quero falar algo importante para vocês também. Nós não podemos abrir mão da malhação, porque nós precisamos estar com um volume ótimo, muito bom para a nossa qualidade de vida, de músculos. Tá? E a malhação, ela trabalha os seus músculos. Quando a gente vai passando pelo processo de envelhecimento, aí ao longo da nossa vida, né, a gente está sempre envelhecendo, nós vamos perdendo densidade óssea e muscular. Para repor, nós precisamos repor isso aí. E para repor, nós precisamos fazer a nossa malhação. Somente a malhação faz com que a gente ganhe de forma ótima a densidade óssea e muscular. E ainda que você faça caminhada, aí o que eu vejo aqui, de 8 a 10% das pessoas preferem fazer caminhadas, preferem fazer os exercícios cardios, contra 3,5% que fazem a malhação, né? Isso falando de academias tradicionais. Então tem esse desequilíbrio aqui entre os praticantes da malhação e as pessoas preferem fazer os exercícios ao ar livre, as caminhadas, as corridas, enfim, os carros. Mas precisamos da malhação, ela é insubstituível, ela não é ela não é, digamos assim, supérflua ou opcional, é obrigação, gente. Porque a pessoa que é mais forte, ela se machuca menos, ela sente menos dor,
ela controla muito melhor esse balanço entre gorduras e músculos no seu corpo. Tá? São inúmeros benefícios que a malhação tem. O tema de hoje não é falar sobre a malhação, e sim sobre as caminhadas, os cardios, mas eu já estou adiantando isso para vocês. A obrigação é de malhar, é fazer o seu trabalho muscular. Até porque quando a gente faz o nosso trabalho muscular, a gente acelera o nosso metabolismo, melhora o nosso condicionamento, se livra de dores. Enfim, são inúmeros outros benefícios que, se eu fosse citar tudo aqui para vocês, com certeza ia precisar de muito mais tempo. Mas vamos lá. Eu trouxe algumas curiosidades para vocês aqui de pessoas que tinham hábitos de fazer as caminhadas. Olha só que interessante. Tem aqui, por exemplo, o caso de Jean-Jacques Rousseau, de Friedrich Nietzsche, de Albert Einstein, Charles Darwin, Aristóteles. Com certeza vocês já ouviram falar deles, né? O que pouquíssimas pessoas sabem sobre essas personalidades que eu citei aqui é que elas tinham um hábito em comum de fazer caminhadas, porque eles diziam que ajudavam a pensar. Eles falavam assim: essas ideias transformadoras dessas pessoas, eles tinham esse hábito em comum que cultivavam diariamente. Esse hábito totalmente subestimado nos dias de hoje, que é fazer caminhadas, que é andar a pé. Tinham esse hábito. Por exemplo, aqui o Jean-Jacques Rousseau, que foram as ideias que inspiraram a Revolução Francesa, ele falou desse jeito: eu só consigo pensar quando eu caminho. A minha mente só funciona com as minhas pernas. Olha só, gente, falei para vocês ali em cima que oxigena o seu cérebro, ajuda você a pensar melhor, tomar melhores decisões. Quando você está com algum problema, uma caminhada vai te ajudar a pensar na solução, ver que não é tão difícil assim de encontrar uma solução. E são eles, esses pensadores, essas celebridades aqui, que estão falando também. Por exemplo, todos os pensamentos realmente grandiosos são concebidos enquanto se encaminha. Aqui o Friedrich Nietzsche falando. Essas frases foram ditas há séculos, gente, há séculos. E hoje a ciência confirma que ambos não poderiam estar mais certos. Inúmeros estudos comprovam que andar a pé expande o poder cerebral, porque intensifica o fluxo de sangue para a sua cabeça, para o seu cérebro, amplia a dimensão do hipocampo, onde memórias são armazenadas, melhora o desempenho cognitivo e promove o nascimento de novos neurônios, principalmente novas ideias. Olha só que poder que tem nas caminhadas, gente. Um estudo da Universidade de Stanford, isso foi em abril de 2014, demonstrou que andar a pé por apenas 20 minutos, olha só, até mesmo numa esteira, tá? Tanto livre quanto numa esteira, que provocou um aumento médio de até 60% na geração de propostas inovadoras e exercícios de quê? De criatividade. Olha só, tem o estudo aqui. E muito além da criatividade artística e filosófica desses pensadores, desses pesquisadores que eu falei para vocês, as caminhadas, elas possuem um efeito poderoso e pouco conhecido, que é o de tratar traumas, proporcionando alívio psicológico para emoções complexas. E hoje existem inúmeras evidências científicas sobre isso. Olha só essa frase incrível: todos os dias caminho para perto de um estado de bem-estar e para longe de todas as doenças. Eu mesmo caminhei para os meus melhores pensamentos e não conheço nenhum pensamento tão pesado que não possa ser afastado caminhando. Se continuarmos caminhando, tudo ficará bem. Quem falou essa frase foi um filósofo dinamarquês. Vou falar só o primeiro nome aqui dele, que é complicado, é Soren. Então, não sei se vocês já ouviram falar da expressão keep going, continue andando.
É isso que ele está falando aqui. Continue andando, porque quando você faz esse movimento de andar para frente, de ver coisas diferentes, o seu cérebro se expande, você se sente melhor. E além do que, com o exercício de caminhadas, nós liberamos na nossa corrente sanguínea muitos hormônios prazerosos, tá? Fazem a gente se sentir melhor, regulando nossos níveis de serotonina, regulando aí crises de ansiedade, tirando muitas pessoas da depressão. O exercício físico, ele traz muitos outros benefícios pra gente e está tudo alinhado com o que eles estão falando aqui nessas pesquisas, sabe? Olha só, tem uma psicóloga que inclusive desenvolveu um método baseado nas caminhadas, no movimento dos olhos nas caminhadas. Ela chama Francine Shapiro, ela é psicóloga, e numa das fases mais difíceis da vida dela, ela descobriu um mecanismo neurológico que possibilita um alívio psicológico de forma totalmente acidental. Foi caminhando que ela descobriu isso aqui. Nos anos 70, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama, ela começou a perceber que ao realizar suas longas caminhadas diárias, ela fazia caminhadas diárias, tinha esse hábito, alguns dos seus pensamentos mais perturbadores começaram de repente a perder o seu poder negativo. Então ela ficou intrigada com aquilo, ela começou a notar que o espontâneo movimento dos olhos, o simples movimento de você andar e vasculhar com os olhos o ambiente, enfim, você olha para tudo quanto é lado quando você está andando, vê coisas diferentes, era exatamente o que desativava os seus pensamentos mais incômodos. Dessa descoberta nasceu uma terapia que chama EMDR, que consiste basicamente em pedir que os pacientes recontem as suas dores emocionais e logo em seguida movimentem os seus olhos lateralmente com rapidez dentro de um consultório, simulando o movimento natural de uma caminhada. Olha só, a psicóloga passando por um momento aqui difícil de dor, ela tinha hábitos de caminhar diariamente e ela percebeu que quando ela estava caminhando, olhando as coisas descontraidamente, ela se sentia muito melhor, espantava os maus pensamentos que ela tinha, né? Porque imagina uma pessoa com câncer, ela fica pensando o tempo inteiro no tratamento, na doença, se vai morrer, se não vai, enfim. E ela descobriu que o movimento dos olhinhos, quando ela estava andando, caminhando, espantava os maus pensamentos. Ela ficava numa outra vibe, né? E isso nasceu uma terapia. Ela criou um método exatamente dessa forma para ajudar as pessoas. Testado por estudos científicos sérios, esse método mostrou eficácia até mesmo no tratamento de traumas profundos, como os sofridos por veteranos de guerra do exército. Isso aqui é bem sério, sabe, gente? A neurociência por trás disso é que o movimento lateral ocular, ele desativa a amígdala, que é o centro de detecção de ameaças no cérebro, permitindo que os pacientes processem informações difíceis com mais receptividade, sem a relação defensiva do medo, uma coisa assim que é mais natural. Você baixa a guarda e daí recebe todos esses benefícios. Isso numa terapia em que o simples movimento lateral dos olhos que ocorre naturalmente quando caminhamos em frente é a chave. Olha só. Tem outro doutor aqui, Andrew Huberman, que é neurocientista da faculdade de Stanford, disse o seguinte sobre essa descoberta dessa psicóloga aqui. Olha só. Realmente, o movimento físico para frente, a ação, não só te recompensa, mas suprime atividades nas áreas cerebrais ligadas ao medo. Olha só, isso não é um corta-caminho, mas um mecanismo biológico ancestral instalado pela mãe natureza. Olha que legal, gente. Isso são professores, neurocientistas falando sobre isso. Muito legal. Isso tudo tá alinhado com o quê? Com as caminhadas, com os exercícios cardios, com os exercícios contínuos, naquela faixa que eu falei da zona da queima da gordura, porque são exercícios mais longos, mais demorados, né? Além de você estar queimando gordura,
você está trazendo todos esses benefícios para o seu corpo, para a sua vida, para a sua mente, está pensando melhor, está se livrando de doenças, está se tratando sem mesmo saber, né? Porque agora você sabe, antes você não sabia. O alinhamento do homem à inteligência da natureza era uma ideia central no pensamento da vida de Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava que o abandono da vida simples e natural dos nossos ancestrais foi a semente do nascimento da corrupção, vícios e doenças na sociedade civilizada. E falando aqui do homem, né, ancestral, antigamente nós tínhamos que fazer muito mais exercícios, né? Antigamente, né, na era das cavernas, porque não tinha alimentos em abundância como tem hoje. As pessoas tinham que caçar para comer, então tinham que nadar para pegar um peixe, tinham que correr atrás de uma presa, fazíamos muito mais exercícios. Hoje em dia, a gente tem tudo na mão, né? A gente não precisa nem se mexer se não quiser para se alimentar. A gente pede, você vai no mercado, tem lá as prateleiras abarrotadas de alimentos, e com isso, por exemplo, aqui no Brasil, são mais de 55 milhões de pessoas sedentárias e com sobrepeso. Olha só, é um dado muito alarmante. Tudo isso, aqui ele falou sobre a nossa ancestralidade, né? A gente foi abandonando a vida simples, a vida mais natural. Antes a gente fazia mais exercícios, caminhava muito mais, e isso foi reduzindo com essa sociedade mais civilizada, contemporânea. Curiosamente, andar a pé sozinho era o principal refúgio onde se conectavam com essa essência natural. Então, para se conectar com a natureza, com todos esses benefícios, você tem só que resgatar essa essência natural. Caminhando, olha só que legal. Tinha vezes que Rousseau caminhava, gente, olha só que coisa. Tinha vezes que Rousseau caminhava mais de 30 quilômetros em um único dia. O cara caminhava pra caramba, pensava pra caramba. E olha só o que ele fala. Nunca pensei tanto, existi tanto, vivi tanto, fui tanto eu mesmo, como nas viagens que eu fiz sozinho a pé. Incrível. No início, cada passo me resgatava uma preocupação recente, e depois de algum tempo, a cada novo passo, a minha mente parece que recomeça a buscar novas perspectivas e soluções. Insights que iluminavam as minhas dúvidas e incertezas, sem que eu fizesse nenhum esforço ou intenção. Isso vem naturalmente, somente pelo ato de você caminhar. Eu sinto que essa criatividade espontânea só acontece porque andar devagar e sem propósito. Você caminha naturalmente em ritmos, né, num ritmo que você consegue administrar. Isso acorda seu corpo, libera energias para a mente, para ela ir buscar as suas próprias soluções. É como se essa força que você precisa ter para lidar com seus próprios problemas e questões já estivesse dentro de você, só precisando ser acessada. E sem propósito, quando aí a sua única meta é dar um passo após o outro, a consciência é ampliada. Quando você caminha sozinha, a mente relaxa, os pensamentos fluem, a respiração leva muito mais oxigênio aos seus pulmões e ao seu cérebro. E nesse momento ocorrem conexões mágicas, gerando as melhores respostas. Então vocês viram que a gente começou falando sobre as vias energéticas, né? Eu falei para vocês que os exercícios contínuos aqui na fosforilação oxidativa, que é a via dos lipídios, só para falar para vocês que a via da queima da gordura, ela tem esse benefício, né, de queimar as gorduras, porque são exercícios contínuos, ou seja, acima de 30 minutos. Eu falo para as minhas alunas realizarem de 30, 40, até 1 hora de exercício aí, cardio, de caminhadas, para ajudar muito mais nos benefícios, associando com a malhação. Elas fazem, as minhas alunas fazem a malhação e também fazem as caminhadas. Eu recomendo muito. E daí a gente viu todos esses benefícios físicos e psicológicos que as caminhadas proporcionam pra gente, até mesmo pesquisas, inúmeras pesquisas que demonstram quanto que isso é salutar, quanto que é saudável.
e métodos aqui de tratamento da psicóloga que observou que ao andar você vasculha o ambiente com o seu olhar, e isso aí já faz com que você espante os maus pensamentos e consiga se tratar e ter ótimas ideias. Enfim, várias personalidades aqui que tinham esse hábito em comum, entre elas Albert Einstein e vários outros filósofos aqui que tinham esse hábito salutar, saudável, de fazer as caminhadas diárias, né? Então são muitos benefícios além do estético, além de você queimar gordura. Você pensa melhor, você ativa áreas do seu cérebro que vão te ajudar a ter ótimas ideias para resolver problemas, questões pessoais. Então é realmente um momento que você tem que tirar para oxigenar o seu cérebro e para funcionar muito melhor. Além do que eu falei, que protege seu coração, deixa ele mais forte. Nós mulheres precisamos disso porque é uma excelente válvula de escape, né? Nós temos aí muito mais gordura na composição corporal, a gente fica mais estressada, tem aquela fase lá que a gente vai menstruar, fica com TPM, fica mais com uma pilha, né? Então as caminhadas, quando você estiver nessa fase, sem dúvida, coloca isso na sua rotina, coloca as caminhadas. Isso se você não puder fazer isso todos os dias, tá? Que é exatamente um autocuidado que você, se você fizer, você vai obter todos esses benefícios aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as caminhadas e coloquem em prática, que isso só vai trazer benefícios para a saúde de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.